que o pessoal mais te procura? Para preparar ou para remediar? Cara, é uma honra aí, né, te receber aí, não só como jornalista, mas como meu amigo, né? Então, as portas sempre abertas. Hoje tem mudado muito, né, essa procura da fisioterapia. Muito se foi só para remediar, né? Daí a gente volta àquela velha frase dos nossos avós, que é prevenir é muito melhor do que remediar, né? Só que a prevenção na fisioterapia tem um grande porém, né? Que é o debate agora até para a Copa do Mundo, que seria o prevenir. Não existe o zerar a chance de lesão, né? Hoje a gente chama de diminuir os riscos do paciente ter alguma lesão, né? Então zerar tu não vai ter como. Tem um buraco do campo que tu não consegue prevenir, talvez o calçado errado, né? A partida, o foco do jogo também muda os movimentos, tu não vai prevenir todos, tu diminui alguns riscos, né? Justo por isso há uma evolução de situações e muito se debate para o atleta. O teu local ele prepara os atletas, atende os atletas, tanto nessa questão de preparar após uma recuperação, após algum procedimento cirúrgico, após algum procedimento, quanto para preparar o atleta para uma atividade específica que ele vai exercer. Neste caso, o futebol, o futsal, ou enfim, outros esportes. Na tua visão, o que evoluiu mais nessa preparação? Os atletas estão se cuidando mais? É porque agora tudo no futebol e no futsal mudou, né? Desde a bola até o material esportivo, né? E com isso os atletas também estão se adaptando a querer jogar mais, né? Trabalhamos com um calendário muito apertado também, né? Tanto no municipal aqui, dos pacientes, por exemplo, que jogam a segundona, 35, 40, tem alguns ainda que jogam 45, então é competição o ano todo, então a gente consegue fazer um trabalho, fora que também tem os times amistosos no sábado, então já descobriram que, cara, só na força do braço não vai, né? Antigamente eu vou jogar 2, 3 jogos no dia, não estava funcionando assim. A sobrecarga aumentou, a qualidade aumentou. Então tem grandes preparadores físicos em Cachoeira, tem grandes fisioterapeutas em Cachoeira que conseguem te entregar exatamente esse combo, né, de tudo. Além que a gente pode incluir psicólogos, nutricionistas, para dar essa ênfase para o atleta onde ele chegar, né? Tô certo em analisar uma situação que de uns tempos para cá o pessoal começou a entender mais sobre isso, começou a se cuidar mais. Há uma diferenciação com isso? O nosso maior problema hoje, e o nosso maior problema, e a nossa melhor solução é a internet. A gente consegue atender outros pacientes de outros locais, né, com a telemedicina, mas também é um problema que o paciente procura alguns exercícios, né? E aquele exercício, por exemplo, não é eficaz para todo mundo. Não é uma receita de bolo, né? Cada um, na realidade, cada um recebe o que precisa. Isso é o que vai diferenciar isso que eles estão procurando hoje. Procurando o melhor para si. Porque antes, tipo, nós fazíamos tudo em grupo, né? Tudo em bloco. Então hoje, quando tu pega um clube, tu faz uma prevenção de lesões, né? Diminuição de risco de lesões com um grupo de atletas, que daí tu faz lá uma ênfase, tipo, dá 30% em torno do tornozelo, tu foca nisso, mas depois tu faz uma prevenção para cada atleta específico também, né? Então hoje os pacientes vêm aqui exatamente buscar isso. O que eles querem para eles melhorar a performance deles. Porque a fisioterapia não substitui a educação física, né, o educador físico, e nem o educador físico substitui o fisioterapeuta. Né? Então, se caminhar junto é o melhor caminho para o paciente. A reabilitação passa muito pelo que o atleta faz no seu particular também. Não adianta vir ao centro, não adianta vir entender, mas ele tem que fazer a sua parte também, né? Se for pensar, é o que eu sempre falo para meus pacientes, aqui eles ficam de 45, 50 minutos, uma hora, né? E quando tem o resto do dia, né? Às vezes vem 3 na semana, são 3 horas. E na semana, quantas horas temos? Né? Se tu não regular sono, regular a alimentação, fazer uma academia, talvez só um não funcione. Né? É o combo de tudo que vai te resolver, né? Para o paciente ter o melhor resultado, principalmente em performance. A fisiologia ela difere bastante. No teu ponto de vista, há muita diferença do atleta de várzea local para um atleta profissional? Eu sempre falo, o atleta profissional de alta performance, ele não é um cara saudável, né? Não é considerado saudável tu levar teu corpo ao limite, né? O atleta de vários tem um porém, né? O atleta para performance, ele leva o corpo ao limite e ele dá a capacidade para talvez receber isso. Às vezes não, porque a gente vê as lesões, né? Ponto. Mas os nossos pacientes não. Às vezes a gente vai lá, eu futebolzinho no final de semana, eu não me preparo para aquilo, e querendo ou não, se tu quer se tornar um atleta, mesmo que no final de semana, tu tem que preparar teu corpo para aquilo, né?
seria uma capacidade de demanda, né? Às vezes a gente dá muita demanda para o nosso corpo e a gente não tem capacidade para receber aquela demanda, mesmo que às vezes pareça pequeno, né? O corpo, ele exige muito com os cuidados, claro, mas o repouso faz parte disso aí tudo também, né? O cotidiano disso. O repouso, a gente sempre fala que tu tem o day off, né? Um dia off. Mas o repouso hoje, nem na reabilitação e nem em uma área, vai ser uma solução para alguém, né? Por exemplo, fraturou a perna, no outro dia tu já pode fazer algum exercício, né? Assinar um braço, então o core que a gente chama de abdominal, né? Se não pode fazer algum exercício de perna que não pega a lesão. Então o repouso em si não é ideal. O day off, que é o dia off, sim. Tanto que hoje a gente tem até um recovery, né? Seria uma recuperação muscular mais acelerada, com alguns recursos de fisioterapia, terapia manual. Então a gente tem outros recursos que substituem o repouso. Hoje, Gui, o que tu trata mais? O que o pessoal te procura mais? É tornozelo? É joelho? É pós-procedimento cirúrgico? É uma preparação mais muscular? O que o pessoal te procura mais? Hoje aqui na clínica, a maior demanda que a gente tem são exatamente traumato e ortopedia, né? Então tu não consegue separar entre tornozelo, ombro e joelho, né? São eles pacientes que se lesionaram, são pacientes que não querem se lesionar pelo mesmo motivo, né? Então querem prevenir essa lesão. Então que a gente consiga hoje entregar a ele exatamente isso, algo. E nessa demanda, tipo, tá, tu vai vir prevenir, tu não vai ficar fazendo prevenção só pro tornozelo, né? Tu pode pegar joelho, tu pode pegar ombro, tu consegue entregar ao paciente uma demanda melhor, né? Muito se debate, eu vou trazer para um âmbito de dupla Grenal, até para poder trazer essa dúvida contigo. Muito se debate, por exemplo, se debateu como o Grêmio demorava para preparar os atletas após uma lesão, alguma situação. Se ocorreu isso, não sei como é que funciona hoje. O que se deve, não propriamente falando deste clube, mas na análise de recuperação, o que se deve uma possível demora, um exagero ou um atleta que volta mais cedo comparado ao outro atleta? É o procedimento ou o corpo daquele atleta que é diferente? Vai variar muito de atleta para atleta, né? Vou dar um exemplo de um atleta que hoje, por exemplo, está aposentado, poderia jogar. O Zé Roberto jogando no Grêmio. Sim. Se tu for ver o físico dele, poderia jogar tranquilo, né? Então, quem responde mais por isso, às vezes a gente culpa muito o DM do time A, o time B, mas muito se vai, às vezes também do atleta, da fisiologia, de como aconteceu a lesão, né? Que nem eu te falei lá no início, não existe receita de bolo, né? Se o Rafa machucar o joelho e o Gui machucar o joelho, são dois pacientes diferentes, né? Talvez o exercício que o Rafa faça não é o mesmo que o Gui vai fazer. E tá tudo certo. O problema é quando a gente vê em clubes, a gente tem a tendência a cobrar mais pelo fanatismo, né? Sim. Tanto que, por exemplo, se tu for ver, se a gente tem um clube na cidade, a pessoa não vai cobrar tanto, como cobra a dupla Grenal. Então, às vezes, isso também é fator psicológico, pesa muito hoje em dia também. E a gente fala também, neste caso, de atletas que estão no cotidiano, que acontecem situações que a gente nem saiba também, então por isso que não dá para a gente julgar a situação sem conhecer, né? E isso ocorre bastante. Mas nesse caso, olhando para o nosso lado aqui, olhando para a nossa redondeza e para o momento que tu atende, essa demora, ou possível demora, ou essa variação, ela dá exclusiva pelo atleta ou também na questão de várzea vale também, a cada pessoa vai responder diferente? Varia das duas formas. Às vezes pelo atleta e às vezes também pode ser pela parte clínica, né? Médica. Não, a gente nunca vai acertar 100%, né? Então, às vezes a gente pode errar, mas a maioria das vezes, sim. Quem responde é o atleta, né? Talvez a gente tenha que começar de novo, plano A não deu certo, plano B, né? O negócio do atleta e o ideal é avalia, reavalia, até tu dar alta, né? A reavaliação é o que vai te dar o parâmetro de onde tu está indo. Se tu avaliar e reavaliar, tu vai ter um norte para onde ir, aí tu vai tirar tanto do atleta quanto de ti a possível culpa e o melhor tratamento para ele, né? A reabilitação, ele tem que ser constante na rotina do atleta, mesmo ele recuperado? Hoje os clubes têm muita estrutura, né? Questão de prevenção e diminuição de risco de lesão. Hoje eles têm um protocolo que eles usam de prevenção para isso. Tanto que se tu for ver, o Grêmio joga um dia, no outro dia de manhã não trabalha. Tudo isso é montado com a equipe, né? Do departamento médico, né? Fisiologista, médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. Já nós aqui no interior a gente não tem, né? Por exemplo, se tu for pegar nós aqui no São José do futsal,
Nós temos só o fisioterapeuta, né? Uhum. De vez em quando tu consegue um contato com um médico ou outro que tu tem uma intimidade para te dar uma ajuda, mas é o que tu tem, é o que tu utiliza, né? A gente está falando em exemplos bem diferentes, né? Então, às vezes, a cobrança é excessiva no sentido, tipo, qual a estrutura que nós temos, né? Como a gente trabalha, o que a gente pode entregar. A gente está entregando melhor, mas com o que é melhor que a gente tem, né? O Cortella fala isso, né? Tu Sim, está sim. fazendo melhor, então, com o que eu tenho hoje eu faço o melhor que eu posso, né? Mas a avaliação vai sempre acontecer. A realidade dos clubes do interior é essa, né? A condição que se apresenta e tem que trabalhar naquelas condições, né? Fazer esse o máximo com isso. Se baseou bastante, Guilherme, da pandemia para cá, ter o pessoal procurando outros tipos de esportes, pádel, o pessoal correndo bastante, a bike também. Como é que está essa questão sobre esses outros esportes, né? A corrida, como é que é a preparação, o atendimento, a própria bike, outros esportes, se assemelha também ao futebol e futsal? Isso tudo varia muito, né, Rafa? Porque a gente está acostumado a dizer que um esporte X ou um esporte Y é mais caro que o outro, né? Mas se tu for praticar algum esporte, tu tornar aquilo rotina, tu vai ter que investir, né? Se for fazer uma bicicleta, vou fazer bike hoje, vou começar a andar de bicicleta. Né? Primeiramente, tu vai ter que investir numa bicicleta, num capacete, material de segurança, para te poder ter a segurança. Mas o principal hoje, tu tem que ter um profissional ao teu lado, fisioterapeuta e educador físico, no sentido de controle de carga, né? Tu não pode sair do nada e fazer 50 km de bicicleta, né? Tu tem que fazer gradativo esse progresso. Tu não vai na academia no primeiro dia e levanta 50 quilos, né? Nada substitui a progressão bem feita, com controle, com acompanhamento, para essa melhora do atleta, né? E as lesões nesses esportes alternativos que surgiram é o que a gente fez variar vários esportes, né? Quantos esportes surgiram aí durante a pandemia e pós-pandemia, que a gente começou a ver, já não é tão difícil tu achar esse esporte para fazer que nem era, né? Cachoeira ou era futebol ou era futsal, né? Agora tu for ver, agora tem vôlei, tem basquete, Isso, né? isso. Temos em Cachoeira agora a gente tem campeonato de dama, xadrez, beach tênis, paddle, tá crescendo isso. Isso é bom. É bom, porque talvez o cara não seja tão bom no futebol, o cara consegue praticar outro esporte. O negócio, para nós, é praticar e fazer alguma atividade física. De fato, ela é importante como um todo para o corpo humano, né? Mas direcionando agora, Gui, e se possível, se tu consiga citar algum nome, algum atleta de exemplo de uma recuperação que tu atende. Eu sei que tu atende atletas que jogam nacionalmente também e aqui no nosso estado. Como é que é a preparação do São José? Se tu pode citar algum nome, alguma situação tua com o clube? De recuperação de atleta. Isso. Por exemplo, esse ano a gente está voltando com o Léo Dionísio, né? Sim. Fez o trabalho com a gente. O ano passado jogamos no sacrifício para o Léo não ficar sem jogar. Né? Um atleta muito dedicado, um cara exemplo, assim, né? Academia, alimentação, um cara que tu pode dizer que realmente tem um padrão de atleta, né? Então, tudo que a gente tem que cuidar nos atletas, principalmente, né, meu, é a parte que, cara, ninguém quer ficar sem jogar, né? Ninguém quer ficar. O mais difícil não é tu recuperar o atleta. O mais difícil é tu dizer para ele, cara, hoje ainda tu tá sem dor, mas tu não pode jogar. Né? Porque não é a dor que te limita. Muitas vezes o que tem acontecido, né, na fisiologia do atleta é não estar no tempo certo, né? Talvez não tenha um parâmetro de alta ainda para voltar pro jogo, mas para mim o caso mais fidedigno é o Léo, que voltou, agora voltou sábado, né? Jogou sexto estadinho, jogou sábado, então a princípio não teve nenhuma dor, né? Ele estava quanto tempo em preparação ou reabilitação? O Léo ficou o ano todo passado quase É no mesmo? nosso, porque ele se lesionou no estadino, né, antes. Então o Léo segue em tratamento conosco e o Léo deu alta agora em março. O que ele tinha? Lesão da LCM, LCM. ligamento colateral medial. Onde é que é esse? É bem na lateral de dentro do joelho aqui. Na lateral de dentro do Isso, joelho. que vai ajudar o joelho, no grosso modo, a não falsear. Dá uma estabilidade para a parte de dentro do joelho. É considerado grave essa lesão? Não, das graves não é considerado das mais graves. Mas como a gente lesionou e seguiu o jogo, então, consequentemente, é um grave. Sim. Né? Porque a gente não teve opção. O tempo que ele ficou é considerado longo ou não? Ou tu considerou o tempo adequado? Não, acho que a gente sofreu com o tempo porque a gente não teve o ideal de parar, né? Uhum. A gente não teve essa parar porque ele é um cara muito dedicado, ele é um cara que gosta do esporte, né? Um cara que nós escolhemos e optamos por fazer o sacrifício, não que ficou de fora quase nenhum jogo, mesmo lesionado, né? Então,
Hoje ele está um atleta saudável e apto para o jogo. Uhum. Mas nesse período tu preparava ele então para ter tiros curtos de algum jogo, alguma situação. Exatamente. Por exemplo, ó, eu recebi uma mensagem do Léo Sábado, que é o que alegra o físio, meu. Muito além do valor, é o que tu recebe da mensagem pós, né? Aham. Por exemplo, a gente calculou ali, o Léo mandou ainda, a gente fez mais de 150 sessões, né? Tinha dias que a gente fazia 2 no dia para ir pro jogo, tinha dias que a gente fazia todos os dias da semana. Então, é uma coisa que tu vai além de tu trabalhar o atleta fisicamente, na parte da fisioterapia, tu se torna um amigo do atleta, né? Claro, Tu claro. tem um envolvimento de tu querer que o jogue. Isso é uma coisa que a gente tem que balançar, de tipo, a minha vontade que o Léo jogue e o Léo jogar, a vontade do Léo jogar é diferente do que o Léo pode fazer, né? Uhum, uhum. Mas, às É, vezes, o sacrifício é... não, e tu muitas vezes vai da vontade do atleta também, da angústia de querer voltar. E isso também, se ele não manter a cabeça no lugar da recuperação, pode atrapalhar também, né? Exatamente. Daí a gente, por exemplo, que seriam 3 meses, vira um ano. Eu quero um ano, viram 2 anos. Fora que, por exemplo, se a gente tem uma lesão leve, nada impede essa lesão virar uma lesão grave se a gente não cuidar, né? Então, a gente tem que estancar esse sangramento e entregar o melhor possível para o atleta. Hoje em dia, para te fazer uma preparação, solicita exame, solicita alguma situação de imagem, e isso evoluiu também para a identificação do problema? Hoje, a fisioterapia é um profissional do primeiro contato. Tu não precisa ir passar por um médico para vir na fisioterapia. Com certeza, se necessário, a gente vai encaminhar, assim como o médico caminha para nós, ponto. Mas hoje a gente não necessita de exame de imagem para tudo. Não é padrão ouro, tu tem um exame de imagem. Padrão ouro é a gente fazer os testes certos fisioterapêuticos, tu avaliar o atleta manualmente, conversar com o atleta. Hoje a gente tem questionários até para a parte da psicologia do atleta, pô, tá apto ou não tá apto a voltar para o jogo. Então, o exame de imagem, se não é um parâmetro principal para te liberar o atleta ou não liberar o Uhum, atleta. uhum. Ele nos dá um norte, nos ajuda, Sim, sim. mas por exemplo, nem em todos os casos está obrigatório a ter um exame. Duas situações. Tem idade para se querer tornar um atleta? Eu converso muito com o Cleverson, né? O Cleverson é um cara muito sábio Uhum. nessa área Da sobre C18, da né? C18 sobre isso. Cara, quanto antes tu começar, melhor é. O problema é a cobrança, né? E até quando tu vai aguentar, né, essa rotina. Entende? Não tem uma idade mínima de começar, né? O time do Grêmio deve ter sub-9, sub-10, sub-11, mas até quando é saudável tu ficar cobrando, né? Tu tem que entender quem é o perfil do teu paciente, quem é o perfil dos pais do paciente. Tudo isso vai interferir no que ele vai querer, né? Tu tem que saber dosar nisso. Mas uma idade certa, assim, para te fazer, não tem. Não tem. Mas eu vi que tu atendia ou atende ainda a C18, dá alguns com o pessoal. Na base, há uma diferenciação de tratamento do que se aplica aos mais velhos, digamos assim, aos mais. Ou é tudo igual, digamos assim? Não, tu muda a carga, tu muda Pois é. exercício, tu dosa mais, tudo isso. Ponto. Mas nós temos um grande problema, né? No nosso tempo, assim, por exemplo, a gente brincava de outras coisas, né? A gente era muito mais ativo, as brincadeiras eram mais ativas, né? Hoje o maior problema que a gente enfrenta, cara, é videogame ou celular, né? Tu perde aquela atividade. Por exemplo, hoje tu sai, tu vai ver crianças que não sabem correr ainda, né? Nós com 5 anos já não fugia de casa. Entende? Isso mudou, vem mudando. E para te reativar isso, tu vai ter que quebrar toda uma crença que está sendo criada, né? Que é muito melhor a criança ficar em casa, que é muito melhor ele aqui debaixo da minha asa. Eu sou pai, eu entendo muito isso. Só que o problema é que daí a gente limita a parte física, de desenvolvimento dos nossos filhos, né? Tu já tem uma postura errada desde a infância, né? Porque, cara, vamos ver, me diz quem é que fica jogando videogame uma hora inteira com a mesma postura. Perder um jogo, tu já cai lá embaixo. Tu ganhou outro, já sobe lá em cima. Tu vai perdendo aquele controle motor, né? Fora que não ganha fisicamente nada, né? Hoje, tu vai preparar um atleta vai chegar aqui, vai te pedir opinião. Uma pessoa que nunca praticou profissionalmente alguma atividade. Foi convidado para jogar no São José, por exemplo. Sabe jogar bola, mas nunca foi preparado para algo profissional. Quais os passos que ele tem que fazer para se preparar para começar? Um exemplo que eu estou dando para o São José, que vai a Série Ouro. O que ele deve começar de uma preparação física? Vai começar daqui a 3 meses. Acha viável? Viável é, né? Mas tudo que eu te digo é o seguinte, tudo depende de cada um, né? Uhum. Não vou te dar uma receita de bolo, mas nenhum deles pode ficar sem academia, nada substitui a musculação, nada vai substituir ter um músculo forte, né?
Tá? O meu serviço não é o mesmo serviço da educação física, então tu vai ter que ter os dois juntos, né? Tu vai ter que Um conversar. complementa o outro. Tu tem que entender também muito que, tipo, pesa muito, por exemplo, nós estamos dando a opção já de entender a didática do Dalvan, porque hoje os técnicos têm importância nessa parte de como coordenar, né? Então, tipo, tu tem que saber dosar, porque tu tem um grupo de 12, 14, 15 atletas e todos são diferentes do outro, né? Tu não consegue manter uma linha baseado num atleta, no atleta X, né? Então, tu tem que saber dosar isso. Então, e o atleta, por exemplo, que chega novo, ele vai querer acompanhar o cara que já está há mais tempo. Né? A competitividade é algo bom, mas se souber dosar, né? Por exemplo, não tem hoje como tu acompanhar o cara que está treinando há 3 anos junto. Né? Então, esse é o problema. Nós cuidar essa parte. O principal é tu saber que a tua progressão não é igual à minha, tá tudo bem. Por exemplo, se eu fizer musculação e tu fizer musculação, talvez em 1 ano eu esteja bem e tu em 2 anos vai estar bem. Progressão é isso. É tu entender que cada atleta é diferente do outro atleta. Tem como recuperar um jogo, de quando tu vai fazer uma disputa no campeonato em uma semana? É possível fazer uma recuperação de um atleta que teve uma alta performance no sábado, só vai jogar no outro sábado? Tu vai ter que ter muita dosar muito o teu treino, né? Vai ter que dosar muito o que tu vai poder fazer, né? Quanto mais tu puder fazer físio, musculação, né? Parte da preparação física, mais o treino, melhor vai ser a recuperação com isso. Por isso que tem que sempre conversar com a comissão. Quem vai decidir é a comissão. Né? Por exemplo, os guris jogaram sábado, eles jogaram domingo e segunda. Né? Então, nós temos que dosar isso. Tu tem que adaptar o ambiente que tu tá também. Né? Nós não estamos num ambiente que a gente trabalha domingo. Não é esse nosso ambiente. Tu tem que saber onde tu tá para planejar. Então, se tu tem 3 dias, são 3 dias com planejamento. Né? Tu tem que ver quem vai querer. Por exemplo, os guris hoje tem 3, 4 e quinta. Durante a semana eles têm que aparecer aqui quando eles puder. É o que a gente fala, pode vir bem. Sabemos, né, que nem eu falo, cada atleta é um atleta. Tem atleta nosso que trabalha durante o dia, né? Não é um atleta profissional que vive disso. O atleta que vive disso é obrigado a vir. Nos clubes tu é obrigado a ir. Tu é obrigado a ir na fisioterapia, tu é obrigado a ir na preparação física. Aí muda muito pra ti, entendeu? Muda o que tu pode dosar, o que tu pode cobrar, o que tu pode tirar, o que tu pode colocar mais. Então muda muito esse ambiente. Esse ambiente é o que controla tudo. Hoje o teu nome ele já é renomado nessa área. O pessoal te procura bastante, não só de Cachoeira do Sul, mas nacionalmente, inclusive. E todo mundo já te conhece e todo mundo já te procura. Tu já tem um nível para puxar a orelha de um atleta, se for possível. Os guris sabem como é que funciona aqui, né, cara? Eu sou muito chato, né? Eu já era chato jogando, eu era muito chato jogando, então trabalhando eu sou chato. Esse ano eu decidi e conversei muito com os atletas que vêm aqui, que seria um ano de mudança em áreas, né? E eu tô colhendo algumas coisas já com essas mudanças. Né? Que, tipo, levava às vezes no banho-maria, os guri, né? Então, acabou o banho-maria. Acabou num horário agora que, tipo, é A mais B, não é? Tá tudo certo. Né? Eu tenho um atleta que eu sou fã dele, que é o Bruno, que tá no Inter, filho do Dedeco, ele tá lá no Inter. E o Bruninho foi lá, um dia de treinar, ele era gurizão, acho que tinha, nem sei, agora tá no sub-17 no Inter. O Bruninho veio aí, tava de uma maleta, eu falei, meu, pode ir embora, pega tuas coisas e tu despachou ele. Não precisa nem me pagar, pode ir embora. Cara, hoje ele é atleta do Inter. Sim. É um cara que quando vem em Cachoeira, vem na minha clínica. Entendeu? Às vezes tu vai ter que abrir mão, Rafa, do clínico, do físio, e dizer, cara, preciso mais, né, disso, não no ego, mas no tipo, cara, eu preciso dar resultado. O que me faz, o que mantém meus filhos viver, minha esposa viver e eu viver é meu serviço. Se eu não der resultado. Até porque, obviamente, tu sabe o que tu tá fazendo, tu sabe fazer a leitura de quem tá querendo ou não tá querendo. Rafa, depois de um certo tempo, tu sabe quem é que vai te dar o que pode e quem tá se poupando, se dosando, né? Essa balança, meu, tu pode ter tudo, tu pode ter o estudo que tu quiser, mas a expertise de anos de tu trabalhar, nada substitui. Né? De tu poder cobrar o atleta, tu falar com o atleta, ser um jogo aberto, né? Muitas vezes o cara resolve um problema aqui muito fácil, só na conversa, no apertar o calo, né? Uma dúvida, nesse final de semana teve a estreia do São José, e na sexta teve a primeira divisão em Cachoeira. 3 jogos, né, de alto nível. O qual impactou alguns atletas que jogaram na sexta na performance no sábado? Essa é uma pergunta que é complicada de responder,
para mim, como físio, ou como para qualquer um da comissão, porque tu não consegue dosar, né, Rafa? Por exemplo, os guris jogaram sexta e sábado a gente não conversou, né? Porque sábado, meio-dia, eles foram viajar. Se tu não tem, não é que nem um clube grande que tu faz teste, né? Por exemplo, o Pedro Gabriel do Grêmio se lesionou e foi lá, ficou internado, fez exame, fez teste, reteste. Não tem pressa para voltar, né? Nós não temos essa equipe, não tem como, não é uma questão São José, é uma questão de valor, de lógica que não é conveniente ter, entende? Mas, por exemplo, com certeza alguém sentiu mais. Daí a gente entra no assunto do primeiro, né? Pô, o Joãozinho sentiu mais, mas o Pedrinho não sentiu. Daí tu entra no corpo de cada um, entendeu? Sim. Ah, tu foi até Pelotas, um dormiu, o outro não dormiu. Né? Um tomou mais água, outro tomou menos água. É isso que vai balançar o que vai acontecer. Como é que funciona hoje em dia a alimentação nesse processo? Nos grandes clubes tem nutricionista, né? Tudo regrado. Aqui nós não temos nutricionista. Né? E eu acho que nenhum clube Talvez algum do interior particular daí. Particular, tudo no privado. Né? Assim como eu atendo alguns atletas que no clube não tem fisioterapia, e eu atendo os atletas. Eles têm um fisioterapeuta que sou eu, ponto. Mas não é algo que vai ter no clube. Tu vai ter que te cuidar, usar o que tu pode. Quais atletas mais de nível nacional ou estadual que tu atende? Ou já atendeu também? Atendi o Cleverson, né? Que se aposentou agora quando estava em atividade. Atendo o Krigor, que hoje está na Malásia, né? É o maior artilheiro da Ásia lá, no time do Selangor, da Malásia. Atendo o Pepeto, que agora está aí conosco, mas o Pepeto estava no Central do Caruaru. Atendo o Leilon, que hoje está no Operário do Mato Grosso. Eu atendo alguns atletas extra, que me dão uma visibilidade, e eles que me dão esse norte, né, de sair dessa bolha, né? Porque senão tu morre numa bolha. E teu atendimento é online também, né? Eu tenho atendimento online. Eu faço matéria e atendimento com eles, né? Manda exercício, a gente conversa, a gente corrige. E segue a risca. Aí entra no de cada atleta, né? Os que eu te citei, eu tenho certeza que fazem. Até porque estão performando também, né? Alguns também a gente vê aí o pessoal. Gui, no geral, o que tu deixa de recado ao pessoal que está nos acompanhando? Atleta ou não atleta? O que é uma reabilitação também física? O que quer se tornar? Qual é o carro-chefe hoje de recado que tu pode dizer para esse pessoal? Cara, o primeiro que eu sempre vou falar é que o cara tem que acreditar no cara. Porque se o cara não acreditar na gente, tu não vai para lugar nenhum, né? Muitos falavam que o esporte não dava isso, o esporte não dá a semente. Graças a Deus, o que eu tenho hoje da minha família é graças ao meu serviço, né? Então, cara, o que eu digo é que acredita no que tu quer na tua vida. Não desvia teu sonho por nada. Se Deus colocou no teu coração esse sonho tu segue porque ele vai te dar uma rotina, né? Com esses sonhos do meu coração, conquistei coisas que eu nunca imaginei na minha vida, né? Por exemplo, apareceu no Jornal Nacional. Recentemente, né? Isso. Então, cara, são sonhos que eu nunca imaginei na minha vida, né? Não era um planejamento que eu tinha, assim. Eu tenho um objetivo. Que um dia ainda vou trabalhar num clube. Né? Por muitas vezes no caminho eu pensei em dar uma dobrada no caminho, porque talvez não seja esse caminho, talvez não seja melhor, parece uma dificuldade, o cara já pensa em, vamos manter para cá, mas eu acho que, cara, o principal é tu acreditar no teu sonho. Não tem outra palavra, assim. Estudar, né, meu? Curso, congresso, tudo que tu puder fazer, né? Eu sempre digo, tu tem que estar no meio dos caras. Tu tem que estar lá, cara, semeando os caras. Tu tem que ser visto. No quartel o pessoal diz assim, ó, quem não é visto não é lembrado, né? Cara, é mais ou menos isso. Tu tem que ser visto. Os caras sempre se lembrarem de ti. Né? Às vezes vai acontecer uma sementinha aqui, uma sementinha ali, mas o principal que eu digo sobre reabilitação, é que se tu não tá lesionado, tu começa a fazer uma prevenção. Né? E o principal, se tu não faz nada, tu faz uma atividade física. Começa. O cara não quer começar, né, meu? Ninguém quer começar do zero. O zero é algo que te desmotiva. Mas depois que tu chega no 1, já vai. Depois que chega no 2, já vai. Eu vou um dia na academia. Melhor que tu não ir. Né? Depois que tu for tu criar um ambiente. Já cria uma amizade Já cria uma amizade, já vai 2. E assim tu vai aumentando. Né? Não tenta fazer, botar uma meta de sair a correr 5 km. Vai lá lesão. 600 2 voltas na quadra, 3 voltas na quadra. Se tu tem filho, dá uma caminhadinha na quadra, leva o cachorro passeado das quadras. Faz o que tu pode. Né? É o que eu sempre falo. Só promete o que tu vai cumprir.
Ah, eu quero caminhar 2 quadras por dia. Cara, 2 quadras por dia. Tá viajando? 2 quadras. Dá teu jeito, mas executa. Depois fica tudo mais fácil. Pra gente finalizar, Copa do Mundo tá aí, vai começar. Tu consegue tirar alguma coisa, como fisioterapeuta, de uma nova disputa, que tudo se renova? Tu consegue analisar alguma situação para trazer para dentro da clínica? Entra muito caso, né, meu? Por exemplo, agora o Filé tá com um protocolo novo, onde ele tá acelerando a reabilitação de atletas no Fluminense, né? Ninguém sabe qual é o protocolo que ele tá usando, mas é um cara que já foi referência e recuperou o Ronaldo. Então vai surgindo alguns nomes para te seguir, para te fazer talvez um curso melhor, talvez para te chegar mais perto dos caras, para te evoluir, né? Porque eu sempre digo, meu, tudo que for mais perto da fonte, melhor a água, mais pura é a água, né? Então é mais ou menos isso para nós, físicos, assim, né? Porque agora, por exemplo, a Copa do Mundo veio, e surgiu essa oportunidade dessa entrevista. Né? Algumas coisas sempre vão surgindo para nós. Sempre vão surgir. Mas tem que estar pronto para algumas coisas na tua vida, né? Como é que surgiu essa partezinha do Jornal Nacional contigo? Eu passei na prova de especialidade de fisioterapia esportiva, né? Porque se tu faz fisioterapia, tu pode atender todos os casos, mas quando você passa na prova, tu é especialista em fisioterapia esportiva. E no passar dessas, eu fui no congresso em outubro, e nesse congresso em outubro eu achei muito bacana, assim, a forma que os palestrantes se expressavam, o alto nível do congresso. Eu digo, cara, eu quero dar mais perto dos caras. Eu tinha passado nessa prova, daí abriu inscrições pelos currículos para te entrar numa comissão de overhead, comissão de futebol, comissão de corrida, e eu me inscrevi para de futebol. Né? E eu não tinha chamado. Daí, como um desistiu, me chamaram para a comissão de futebol. De lá e só fala sobre futebol, faz webinar, faz congressos, tudo sobre fisioterapia do futebol, comissão do futebol. E lá o cara botou o grupo, quem é que quer falar sobre o caso, quem é que está disposto? Falei que estava disposto, mas não sabia que era pro Jornal Nacional. Né? Daí deu no que deu. E aí virou notícia nacional também. Jesus. Muitas mensagens recebeu de certo. E muito obrigado a receber a gente aqui para conversar e tirar alguma dúvida. E certamente a gente vai se encontrar mais vezes para conversar também. Muito obrigado. Isso. Eu que agradeço o convite, Rafa. Obrigado, e a porta está sempre aberta aí, o dia que tu quiser aparecer. Instagram? Fisioterapeuta Guilherme Littke. Aí lá tem todas as informações. Tudo certinho. Muito obrigado. Eu que agradeço.